Olá! Estamos no nosso 20º episódio do Papo de Valor e hoje nós estamos recebendo aqui a Maristela, nossa colega do Sicredi, que vai falar um assunto importantíssimo para todos nós, que é sobre prevenção de golpes e fraudes. Maristela, queremos te conhecer um pouco mais, fala um pouquinho sobre você, antes da gente iniciar aí tratando sobre esse assunto tão importante. Oi, Letícia. Obrigada, primeiro, pela oportunidade de poder estar aqui falando, sim, desse assunto que, da mesma forma, eu considero super importante da gente poder estar orientando, alertando as pessoas um pouquinho sobre a importância da gente estar tendo algumas ações no nosso dia a dia que podem nos proteger. Quem é a Maristela? Eu sou assessora de controles internos da cooperativa, colaboradora há 25 anos e meio. Minha nossa! Amo muito o que eu faço, então espero continuar contribuindo por muito tempo ainda com essa empresa centenária e com as muitas pessoas e empresas que nela confiam, né? E por isso que você recebeu esse convite aí, Maristela, para a gente estar tratando desse assunto, que é um assunto tão delicado, um assunto tão importante que está aumentando cada vez mais aí as tentativas de golpes e fraudes. E cada vez mais esses profissionais, não sei se a gente pode chamar assim, né? Mas estão se especializando nesses golpes. E como que nós podemos ter o cuidado, né, nos precaver aí dessas tentativas de golpes? E aí eu já gostaria de trazer para ti o primeiro assunto, que é esses empréstimos aí, solicitação de empréstimo consignado, outros tipos de empréstimos que as pessoas recebem lá no seu celular. Parabéns, o seu empréstimo foi contratado com sucesso, e daí tu olha, mas como assim? Eu não contratei, e aí tem um 0800 lá que as pessoas ligam. Maris, assim, traz para nós como numa situação dessas, que a gente é movido pela emoção, e muitas vezes a gente não age pela razão no momento assim, como que nós podemos ter um cuidado maior numa situação dessas? Perfeito, Letícia. Essa é uma situação que tem sido recorrente nos últimos tempos. Por vezes, os colegas nos reportam situações onde a pessoa realmente recebe, algumas vezes por e-mail, mas a maioria já por WhatsApp, esse tipo de informação. Primeiro lugar, você teve algum contato com a sua instituição financeira, com a sua cooperativa, no caso com o Sicredi? Você demandou algum crédito? Você é associado da cooperativa ou da instituição que te mandou, supostamente te mandou aquela mensagem? Porque às vezes acontece de tu receber aquela mensagem de um banco X que tu não tem nem conta, né? E a maioria das vezes é por alguém se fazendo passar por um representante de uma instituição financeira. E é aí que mora o perigo. É aí que nós temos o golpe ou a fraude. Porque você, se cair na emoção, como você disse, Leti, você retorna a ligação para aquele número, que pode ser uma máscara. Aí entra em tecnologia de telefonia, que não é a minha especialidade, mas eu sei que eles têm aí um mascaramento, são supostas centrais de telefone que eles usam, né? E aí você contatando lá, ele se faz passar por um representante da instituição e vai coletar dados de você. Se você passar dados pessoais, dados financeiros, você está dando a brecha para eles acessarem a sua conta. Ou eles vão te convencer que, para liberar de fato o recurso na sua conta, você precisa enviar para eles um dinheiro para poder, então, liberar o recurso. Aí você cai no golpe. Tu estava falando agora e eu notei a minha postura, eu comecei a ir para frente assim, ó, porque o assunto é tão interessante e tão importante, né? Agora, quando tu fala dessa questão de buscar dados, e a gente que trabalha, tu está há 25 anos no Sicredi, eu estou há 16 anos, e mais tempo de banco, aí que eu trabalhei em outras instituições financeiras, então a gente já viu muita coisa, né, Maris? E jamais uma instituição financeira vai pedir dados, porque se tu tem a conta naquele banco ou na sua cooperativa, no Sicredi,
Nós temos os dados das pessoas, nós não precisamos dos dados. A gente tem as informações. Então, isso, para mim, é o primeiro sinal de alerta. Quem está pedindo dados, a pessoa tem que ligar o sinal de alerta. Outra contribuição perfeita, Letícia. A sua instituição financeira, nós, Cooperativa Sicredi, nós não vamos acessar você para pedir seu CPF, para pedir seus dados. Jamais nós vamos pedir para você fazer uma transação teste, por exemplo. Enviar um dinheiro. Manda um dinheiro para ver se está funcionando tal situação. Me passa a tua senha, me passa teu token. Isso não existe. Isso é situação característica de golpe. Outra característica que o golpista, o fraudador, ele sempre tem pressa. Ele vai pressionar a pessoa para fazer rapidamente o que ele está pedindo, justamente para não deixar que a razão venha à tona. Ele quer agir com o uso da emoção. Assim como, por exemplo, no falso sequestro, onde, por vezes, lá as pessoas impactadas pela emoção, elas nem se dão conta de que elas mesmas estão fornecendo a informação de que, sim, elas têm um filho, ou sim, elas têm uma filha. Porque, muitas vezes, quem está tentando aplicar esse golpe, ele nem sabe se a pessoa tem um filho ou uma filha, para poder dizer que está sequestrado. Agora tu trouxe, e eu vou trazer um exemplo, que o tempo que eu estava lá na agência, aconteceu uma situação, e foi exatamente isso que tu falou, tá? Chegou um associado do Sicredi, ele estava desesperado, e ele falou, e ele mostrou para o celular dele estava na mão dele, e ele fez assim um sinal para o celular, e que não era para mim falar que o celular alguém estava escutando, e eu entendi o sinal dele. Aí eu já liguei o meu alerta. E o que ele tinha feito? Ele já tinha transferido R$ 2.500 para essa pessoa, numa outra instituição financeira. Que o pessoal, enfim, ele pediu para fazer a transferência e foi lá e fez. Como ele tinha um bom acesso comigo na agência, ele chegou e falou, Letícia, eu preciso que tu faça uma transferência agora. E mostrou para o celular. Para esse número aqui, para essa CPF aqui. E aí, eu... O quê, né? Tentei, daí ele anotou. A minha filha foi sequestrada. Aí eu anotei no papel para ele, porque não podia falar, porque o telefone estava ligado ali. Eu perguntei, qual é o número do telefone da tua filha? E ele não conseguia. E aí eu peguei e desliguei o telefone dele. E ele, meu Deus, tu desligou, e agora o que vão fazer com a minha filha? Cadê o telefone da tua filha? Para dar tempo de nós agir rápido. Pegamos o telefone da filha dele, a gente ligou uma vez, 2 vezes, o telefone da filha dele não atendia. Aí, daqui a pouco, a filha dele atendeu. E a filha dele morava no Rio de Janeiro. E era do Rio de Janeiro. Os caras tinham o sotaque do Rio de Janeiro, porque depois a gente acabou botando no Viva Voz e escutando. Então, e a filha dele estava super bem. Ele, falando com a filha dele, ele não conseguia acreditar de tanta lavagem cerebral que esses profissionais, essas pessoas, não vou chamar de profissional, é outro nome, não vou chamar de profissional porque não é profissional, que essas pessoas aí fazem enquanto a essa engenharia social aí. É uma coisa incrível, e ele estava desesperado. Claro que a gente conseguiu, e aí, né, chamamos, inclusive, a Brigada Militar para poder também ele prestar socorro e tudo mais, porque ele não sabia se as pessoas estavam lá fora, ele estava com medo de sair, e aí a gente fez toda essa, digamos, orientação e essa segurança para ele sair bem, sair tranquilo dali. Mas o quanto também os profissionais de instituições financeiras precisam estar atentos a isso, precisam orientar as pessoas. Esse tema que a gente está trazendo aqui hoje, para nós do Sicredi, isso é um tema importantíssimo. Por isso que a gente está trazendo e tá dando esses alertas, né? E traz mais para nós, assim, mais situações. A gente vê, por exemplo, no Whats, né? E agora o Whats tem uma malandragem aí de questão, inclusive, de imitar a voz das pessoas. Então, a parte da inteligência artificial ela está cada vez mais avançada e essas pessoas se aproveitam da inteligência artificial. Então, imita a voz da Maris lá no telefone e aí a Maris
pedindo dinheiro para a Letícia. Como essas pessoas podem se precaver, se prevenir desses casos aí, desses golpes, pedindo, tem o golpe do sequestro que tu trouxe, mas não só do sequestro, mas quando um amigo, um parente, um pai, né, uma mãe, pedem esse dinheiro através do WhatsApp. Bem, inicialmente, para você evitar que o seu WhatsApp seja clonado, é importante você ter lá a verificação com 2 níveis, né? Aí tem toda uma orientação, dependendo lá do sistema operacional, né? De você estar configurando lá a verificação tendo 2 senhas, né? Então, isso é importante para você evitar que o seu WhatsApp seja clonado. Caso, mesmo assim, ainda, você tenha, então, alguém usando a sua foto, alegando que você mudou de número. Eu me protejo nas minhas redes sociais de uma forma assim. Para me seguir, por exemplo, e não é eu querer ter orgulho, me achar melhor que ninguém, é uma forma que eu encontro de me proteger. As minhas redes não são assim abertas, que qualquer pessoa pode me seguir. Eu aprovo os meus acessos. E no WhatsApp, eu tenho lá a minha foto exibida somente para quem já é meu contato. Essa é uma forma de você evitar que terceiros que você não conheça pegue a tua foto e use para dizer que trocou de número e acesse, por exemplo, os teus familiares, que, por vezes desavisados, podem cair num golpe desses. Mesmo assim, ainda conseguiu e usou o aplicativo lá, conseguiu imitar a voz. Recebeu isso, liga para a pessoa e faça algumas perguntas de cunho pessoal. Se for a pessoa, ela vai saber responder. Se não souber responder, você já tem a sua resposta. Ou ligue para aquela pessoa pelo contato que você tem gravado dela, não confiando que este novo seja realmente o contato dela, porque normalmente eles alegam, este é meu novo número. Grava aí, mãe, ou grava aí, pai. Né? Então, nesse sentido, eu vejo que tem algumas formas da gente se proteger. E outra, vai estar enviando um recurso. Vou enviar via Pix, por exemplo. Para quem eu estou enviando? Qual é o destinatário? Na emoção, por vezes, eu esqueço de checar para o nome de quem eu estou enviando. Qual é o nome do recebedor do recurso? Essa também é uma sacada importante. Por que, então, para um terceiro, se quem está precisando do recurso emprestado é um familiar meu? Então, é outra questão bem importante. Isso vale para pagador e recebedor. Sempre checar se o recurso chegou onde precisava chegar e se realmente a outra parte está de acordo com a transação que está acontecendo, de compra e venda ou, né? Sim, porque às vezes o que acontece, né? O que acontece também é uma questão de, digamos, o filho lá está pedindo então um dinheiro para o pai ou para a mãe, porque ele precisa pagar um amigo. E aí agora entra mais um, né? Uma terceira pessoa aí, que aí é o filho, claro, porque daí vai ser acreditado numa outra conta do amigo. Como fazer também para evitar isso? Se está havendo o pedido, se você tem segurança e vai confiar o recurso, vou passar para o meu familiar. Então, o familiar transaciona. Seria uma outra forma. Ou essas checagens, como eu sugeri. Contata a pessoa, contata o filho pelo contato que você já tinha ou liga para esse novo número e faz algumas perguntas. Minha sugestão nesse sentido. Fazer Não perguntas. sei se eu respondi, Leti. Respondeu. Até eu fiquei pensando assim, de repente, fazer uma chamada de vídeo. Porque uma chamada de voz, às vezes, não é suficiente, porque a pessoa já está emocionalmente conectada com aquela informação. Às vezes, o nosso cérebro não pensa tão bem quando a gente está na emoção. E aí, o que acontece? Às vezes, não é nem a voz da pessoa, mas, às vezes, acaba pensando que é a voz da pessoa. Então, fazer uma chamada de vídeo. Vamos fazer uma chamada de vídeo aí. Liga como chamada de vídeo para ver se realmente é a pessoa que está ali. E aí, obviamente, que não vai ser
atendido, né? Eu fiquei com dúvida na questão do empréstimo lá, que a gente falou, mas nós falamos pouco. Tu pode falar um pouco mais sobre isso? Nessa questão aí o pessoal contata o 0800, às vezes, e assim, ó, eu sei de situações, não é de pessoas que têm pouco conhecimento, pessoas que não têm acesso à informação, são pessoas que, às vezes, são empresários, são pessoas que têm muito conhecimento, que são pessoas ativas. Porque daí pensa, não, isso aí como é que vai cair num negócio desse? Não, gente, qualquer um pode cair. Qualquer um que esteja desatento. Então, nessas situações aí, por exemplo, de empréstimo, que foi solicitado um empréstimo, teu empréstimo foi aprovado e tal, fala um pouquinho mais, assim, de forma detalhada. Sim. Essas questões de empréstimo, um exemplo do que teve ocorrências recentes de tentativas. A pessoa recebe um WhatsApp com uma foto de uma pessoa vestindo uma camisa, aparentemente uniforme, do Sicredi, dizendo que tem um crédito aprovado, enviando já o suposto, um formato de contrato. Aí tem lá o nome Sicredi, tem lá símbolo. Só que se você entra e olha com alguns detalhes, você vai... Só te interromper assim, isso é um exemplo que a gente está trazendo, poderia ser do banco X, do banco Y, que é isso que acontece. Como a gente está falando do Sicredi, nós utilizamos o exemplo Sicredi, mas esse exemplo ele acontece em qualquer instituição financeira todos os dias. Perfeito, acontece em muitas instituições. Eu trago um exemplo que a gente teve acesso, né? E aí lá consta detalhes que mostram que os cataventos não estão de acordo com o nosso símbolo. Aí você olha o tal do contrato, você começa a ler e não fecha. Aí tem algum pedido de envio de dinheiro antes da liberação de fato. Aí você começa a questão da desconfiança. E outra, instituição financeira mandando esse tipo de informação e já enviando contrato, não tem isso. E ainda pedindo uma série de dados e que você envie, então, dinheiro antes, mas de repente vai dizer assim, ó, não, isso aí é o valor de um seguro prestamista. Porque aí essas pessoas também têm alguns conhecimentos de questões internas das instituições financeiras. Não, isso aí tu tem que pagar um seguro prestamista. Não é assim que funciona. É isso que a gente precisa trazer, que nunca, jamais, o Sicredi vai pedir algum valor para ser creditado na conta. Isso vai acontecer lá na conta corrente quando tiver uma cesta de relacionamento, que é uma tarifa da conta, mas isso vai acontecer lá na agência. Quando for lá na agência, quando for negociado, quando for feito, né, a abertura da conta, ou quando for feita alguma operação de crédito que, enfim, que tem alguns detalhes de informações, precisa fazer o registro do veículo, registrar, fazer ali a alienação, mas é lá na agência, isso não é feito pedido um depósito, pedido um crédito. Um depósito prévio para quem, por muitas vezes, sequer associado ou correntista daquela instituição ainda é. Então, quer dizer, você ainda nem abriu o seu cadastro, você nem se associou ou abriu conta naquela instituição, e essa proposta vem desta forma por um WhatsApp. Então, esses cuidados. Perceba que em todas as fraudes e golpes a gente cai numa questão: fornecer os seus dados pessoais ou financeiros em algum momento. Dar acesso em algum momento para a sua conta. Seja fornecendo uma senha. Um exemplo, liga, olha só, identificamos aqui um indício... Alguém se faz passar por uma área de prevenção a fraudes de uma instituição. Liga para a pessoa e diz: eu sou da área de prevenção e nós identificamos aqui tentativas de compra com o seu cartão. Mas fique tranquilo, nós estamos bloqueando o seu cartão. Você pode inutilizar ele, corta ele ao meio, que o nosso motoboy vai na sua casa buscar ele. Pessoal, isso não existe. Pode até uma instituição alertar você
e questionar se você reconhece uma compra. Aí a instituição bloqueia o seu cartão. Jamais a instituição vai na sua casa buscar o seu cartão, pedir a sua senha. Isto não acontece. Isso, com garantia, não acontece. E esse é um golpe que está acontecendo, né? Porque daí, o que eles fazem? Falam essa questão aí que vai ser bloqueado, que vai quebrar o cartão e que alguém da instituição financeira vai lá buscar esse cartão na sua residência. E aí, o que as pessoas fazem? Entregam o cartão e a senha junto. Entrega cartão e senha juntos. E aí que está o detalhe. Lembrando, nenhuma instituição financeira vai fazer isso. E quando a gente fala nenhuma, a gente não está nem se referindo só ao Sicredi, porque eu acredito que essa informação ela seja importante para todas as pessoas que são associadas do Sicredi e que não são associadas do Sicredi também. Porque vai ser relevante, ó, peraí, isso aí eu escutei lá no Papo de Valor do Sicredi, que quando alguém falar essa questão, eu não posso entregar o meu cartão e minha senha. Se eu precisar entregar cartão e senha, eu preciso ir até onde? A instituição financeira. Lá é o local que eu posso levar o meu cartão e levar a minha senha. Se eu preciso fazer alguma transação, se eu preciso desbloquear o cartão, se eu preciso fazer algo nesse sentido. E aí você poderia me perguntar, né, Letícia, tá, mas Maristela orientou a cortar o cartão, não tem mais como usar. Tem ou não tem? Na compra via internet, eu preciso do cartão inteiro para fazer compra? Não precisa, porque está o número ali e atrás tem a chave lá. E aí nós temos uma dica interessante para quem faz compras na internet, né? Quem tem o aplicativo do Sicredi ou da sua instituição financeira, seja outra, pode entrar no aplicativo e consultar o seu cartão virtual. Usa o cartão virtual para a sua compra. Além de, a outra dica, não deixe o cartão salvo nos sites de compra. E, quando você não estiver usando o seu cartão virtual, você pode deixar ele bloqueado. Você libera ele somente na hora da compra, depois você bloqueia ele de novo por segurança. Assim, você também aumenta o nível de segurança dos seus dados financeiros e pessoais. Agora, eu estava lembrando de outros casos, aí tu trouxe de golpes da internet. Mas de outro golpe, esses tempos tinha um associado que ele, inclusive, tinha ficado chateado, o pessoal estava falando da agência. Por quê? Porque um Pix não foi efetivado. E ele, poxa vida, eu estou comprando uma moto, trocando minha moto e o Pix não foi efetivado. Como assim? Como é que vocês não fazem isso? Porque o Sicredi ficou chateado, ficou chateado. Não, vamos tentar identificar, ver o que aconteceu. O senhor tem o CPF, CNPJ da empresa que está comprando? Não, mas eu sempre comprei dessa empresa, eu confio. Já comprei outras motos, eu já fiz outros negócios, é uma pessoa que eu confio. Tá, mas passa igual. Passou. Passou o CNPJ porque era uma questão que nós, né, enfim, ele ligou para nós e já sabia que era nós, né? Não é que ele ligou, digamos, nós ligamos para ele. Nós não ligamos para ele para pedir informação. Foi, no caso, ele ligou para o Sicredi para pedir, para falar sobre essa questão aí que estava dando problema. E aí, o que acontece? Esse CNPJ, ele estava bloqueado, porque já tinha acontecido outras fraudes, outros golpes, e aí acaba lá que alguns CPFs, alguns CNPJs, por tanta fraude e tanto golpe, são bloqueados e a gente não consegue fazer o Pix para esse local. E o que a gente orientou ele? Orientou ele a fazer a chamada de vídeo para esse local. E ele ligou para o cara. Ligou, olha, a moto que tu está me vendendo aí, eu estou tentando fazer o Pix. Não, mas eu não estou vendendo moto nenhuma para ti. Como assim, cara? Não estou vendendo nada para ti, não estou fazendo negócio. Então, mas a gente está falando no WhatsApp aqui. Como não é tu? Não, eu não estou fazendo negócio nenhum. E aí que ele se deu por conta que ele estava conversando com outra pessoa que estava se passando, enfim, por essa pessoa que ele confiava que ele já tinha feito negócios. Então, o quanto a gente precisa estar atento para isso. Porque tantas situações aí que podem acontecer e que uma pessoa que está acostumada a lidar, a fazer negócios, iria cair. Então, o quanto
é importante fazer denúncia também, né, Maris? Como é que é um canal de denúncia? Como é que as pessoas podem utilizar isso para denunciar também? Quando o associado tiver uma tentativa de fraude ou de golpe, é bem importante que ele acesse a agência, pode acessar através, sinalizar para o seu gerente de conta, no caso, na nossa instituição, nas demais instituições devem ter canais oficiais, sejam 0800 para reportar isso. Normalmente, nos próprios sites estão disponíveis esses números de contato. Assim como, certamente, as próprias agências também recebem essas denúncias. E, assim como nós temos uma área de prevenção a fraudes e golpes no Sicredi, certamente todas as instituições o têm também. E, recebendo essa denúncia, você acaba tendo mais força para coibir que novas situações, a exemplo dessa, aconteçam. Porque, por vezes, quando a pessoa reporta, ela pode ser a primeira a estar reportando aquele novo modus operandi, aquela nova metodologia de tentativa de golpe ou fraude. Então, é muito importante que, quando alguém for abordado, tiver uma tentativa de fraude ou golpe, que sim, reporte para a sua agência, né, que daí vai saber dar os devidos encaminhamentos. Agora, é tanto golpe que eu também estava lembrando, esses dias estava dando na televisão, sobre a questão lá de nudes, assim, que enviam fotos e as pessoas não querem denunciar por vergonha, né? Traz um pouquinho disso. Eu sei que é um assunto delicado, é um assunto, mas que é um assunto que a gente precisa falar. É delicado, mas a gente precisa tratar disso. É o golpe da extorsão, né? Aí, às vezes, entra e fala o golpe do Pix. O Pix está atrelado como meio de pagamento usado. Agora, alguém aborda a pessoa e começa a conversar, seja abordado um homem ou uma mulher, e a pessoa começa uma conversa buscando uma proximidade, né? E, a partir disso, ela começa a buscar mais intimidade e tal. E, quando ela consegue algumas evidências, ela entra um suposto terceiro, se fazendo passar por um pai indignado, ou por um marido, e aí começam as negociações, a chantagem, a extorsão de recursos. Por vezes, a pessoa ela busca apoio, ela vem e denuncia, ela vem buscar uma tentativa de ressarcimento de valores, e aí também tem um ponto, independente de ser esse tipo de situação ou qualquer outra fraude ou golpe, se eu não só fui tentada, né, e sim alguém obteve êxito em tirar dinheiro da minha conta, quanto antes eu me der conta da fraude, do golpe e acionar rapidamente a minha instituição, maior é a chance da instituição me apoiar em conseguir buscar algum recurso de volta. Porque, por vezes, na outra ponta, na instituição, na conta destino, ainda não se conseguiu consumir esse recurso. Então, se você se deu conta de que perdeu o valor e foi vítima de golpe ou fraude, acione imediatamente o seu gerente de conta, a sua instituição, para que providências sejam tomadas. As pessoas vão orientar você sobre como proceder, precisa boletim de ocorrência, relata, esses procedimentos serão orientados, né? Mas, então, o que você trouxe tem isso. E você me fez lembrar de uma outra situação, por vezes, tem lá a pessoa, uma rede social, e aí começam pessoas assim, nossa, pessoas bem apessoadas, fica estranho, mas assim, um perfil, um militar, me convida para ser meu amigo na rede social, e aí ele começa a conversar comigo, e aí ele está trabalhando no Iraque, ele se interessa muito por mim, e aí a gente vai conversando, dali a pouco ele quer casar comigo. Só que, para ele vir casar comigo, ele precisa que eu mande um dinheiro para ele. Nós já tivemos situação, Letícia, onde eu tenho conhecimento, que a gente teve que assim, conversar muito com a pessoa para evitar que ela enviasse assim, a reserva de muitos anos.
para um golpista fraudador. Então, assim, cuidado com quem você não conhece. Tem casos de relacionamentos que iniciam assim e que, nossa, são fantásticos. Agora, assim como não existem negócios milagrosos, um veículo oferecido lá por 50% da FIPE em sites de venda, muito cuidado. Assim também aluguéis de temporada. Aluguéis de temporada, lá o pessoal, né, faz a reserva do ano para ir lá com a família, e tu foi falando agora, fui lembrando também, e aí vai olhar, está na metade do valor. Eu vou fazer nesse aqui, olha só, está muita. Quando é muita diferença de valor, não cai, é fraude, é golpe. Esse cuidado, Lede, esse cuidado é muito importante. Então, a gente, talvez o cuidado seja confiar um pouco menos e desconfiar um pouco mais quando alguém quiser os seus dados pessoais, seus dados financeiros, e no viés de senha e token, então, nem se fala. Senha e token, pessoal, quando você vai ler lá nos normativos, nos contratos relacionados a cartões, a contas, sempre está escrito claramente, é pessoal e intransferível, fique só com você. Não anota isso num bloco de notas do seu telefone, não deixa isso num bilhetinho dentro da sua carteira, ou dentro da sua bolsa, ou num caderninho que você carrega junto. Então, assim, cuidados. Bloqueio da tela inicial do seu smartphone, do seu telefone que você usa para movimentar suas contas, são alguns cuidados. Hoje tem outros métodos já, usar a biometria, usar o próprio face check, tem várias formas adicionais assim da gente já aumentar a nossa segurança. Cada dia a gente tem formas adicionais. Tem sim uma instituição financeira que tem uma área de prevenção a fraudes para contribuir. Nós temos histórico de muitos bloqueios de cartões, onde a gente obtém êxito. A gente consegue bloquear e evitar que a compra fraudulenta aconteça, que a invasão e o Pix fraudulento aconteça, porque alguém, sem se dar conta, ou às vezes porque o filho, uma criança menor que ainda não tem esse conhecimento, ela clicou num link que veio lá num joguinho, numa coisa. Então, também são cuidados, por vezes, quando a gente empresta o nosso telefone, aonde estão os nossos aplicativos de conta, ter muito cuidado com que tipo de outro aplicativo você baixa, que você tenha lá uma certa segurança nesse aparelho, né? Então, são várias questões ligadas assim para você evitar que você seja mais uma vítima desses golpistas fraudadores que estão buscando ganhar a vida de uma forma fácil em cima do trabalho de outras pessoas. Maris, nós podíamos ficar mais meia hora aí, mas nós chegamos ao final do nosso Papo de Valor. E eu queria te agradecer por tanta informação importante, muita informação importante, e que provavelmente vai ajudar muitas pessoas que estão nos assistindo no dia de hoje ou que vão assistir em outro momento esse nosso Papo de Valor. Eu espero que sirva de alerta, né, para as pessoas, e também gostaria que tu deixasse teu recado aí no final de alertas. Tu já trouxe vários alertas, várias situações aí, mas essa tua palavra final aí para quem está nos assistindo. Bem, cartão, pessoal, é seu. Pessoal, usa o seu pessoal intransferível. Compras na internet, busque usar o seu cartão virtual. Procure não deixar o seu cartão salvo nos sites. Quando você não estiver usando o cartão virtual, você tem a opção de manter ele bloqueado lá no aplicativo. Evite fornecer os seus dados pessoais, financeiros, para terceiros. A todo custo, evite isso. Se você for fazer um Pix para alguém desconhecido para um pagamento, sugere-se usar uma chave aleatória,
por exemplo, o e-mail, número de telefone, então, que seja, o CPF, o CNPJ, você pode utilizar mais para aqueles que já são seus conhecidos, com quem você já tem transações há mais tempo, relações comerciais, quero dizer. Tenha cuidado também aonde fica o seu aparelho, se você realmente tem os bloqueios nele. O seu conhecimento, compartilhe ele com as pessoas que estão ao redor de você, no seu meio de relacionamento. Nós, enquanto instituição financeira, estamos aqui para apoiar você. Agora, como você pode apoiar também as pessoas ao seu redor? Aquele vovô que talvez não tenha acesso a toda a informação e que talvez tenha uma confiança muito grande na instituição financeira, e se alguém ligar para ele, talvez dizendo que alguém vai lá buscar o cartão, se você não orientar ele, quem sabe vai entregar. Então, eu acredito que cada um de nós, cooperando, pode fazer também a diferença. Então, nós, enquanto cooperativa centenária, estamos aqui para cumprir um papel também de prevenir, de proteger os recursos financeiros das pessoas e das empresas, e quando cada um puder também fazer um pouco disso, nós também estamos gerando prosperidade juntos. Então, contem conosco. Fantástico. Maris, muito obrigada. Excelente aí o nosso Papo de Valor. E assim nós encerramos mais um Papo de Valor, falando muito aí sobre como nos prevenir de golpes e fraudes. Até mais.